Salve, salve diretoria, um grande abraço para todos vocês. Estamos no ar mais um vídeo aqui do canal Giro Vascaíno. Nessa data exatamente do dia 19 de agosto de 2025, iremos comentar muito sobre o mercadão da bola do Vasco. Vamos falar que saiu agora há pouco a situação de Carlos Cuesta. Vamos falar também sobre a questão do interesse noticiado pelo GE de Matheus França na mira do Vasco, atacante que foi revelado pelo Flamengo, que está no Crystal Palace. Vamos também comentar sobre a questão aí da indicação da pré-lista de convocação para a seleção brasileira de Paulo Henrique e Verratti. Você, torcedor, colocaria Verratti no time titular contra o Juventude após o desempenho do ataque contra o Santos? Isso e muito mais aqui dentro desse vídeo. Conto com a sua participação para você deixar aqui o seu comentário, a sua opinião e muito importante aquilo. Deixa o like, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sino de notificações para você receber as novidades e vem colar aqui com a gente. Você aqui estará bem informado. Vamos lá, vamos falar aí bastante aí sobre o mercadão da bola do Vasco. O Vasco negocia diretamente, inclusive o gerente de futebol Admar Lopes está na Europa para acertar a contratação de um zagueiro e de um ponta. Esses são as prioridades do Vasco no mercado, muito por conta das indicações de Fernando Diniz. E entrou a indicação do atacante Matheus França, que foi revelado no Flamengo e foi vendido ao Crystal Palace. Mas hoje no Crystal Palace ele tem pouca minutagem. Inclusive ele só participa daqueles jogos de Copa, FA Cup, tem também a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra. Nessas competições o Matheus França ganha minutagem, mas na Premier League, que é o campeonato à Vera, o Crystal Palace não coloca ele. E o Crystal Palace quer emprestar o jogador para que ele consiga ser valorizado e que ele consiga ganhar minutagem. O Vasco entrou nessa parada, até porque seria um empréstimo sem custos, 0,800. O Crystal Palace topa emprestar para o Vasco, até mesmo que o Vasco honre com praticamente 100% da sua totalidade dos vencimentos do jogador, que não deve ser muita coisa, até porque ele é uma promessa quando saiu do Flamengo, então não deve ter um alto salário, mas é um jogador que foi indicação do Fernando Diniz e foi aprovado também pelo diretor técnico Felipe. É um jogador que está bem encaminhado, basta saber se realmente qual dia que será formalizado essa situação. Eu vou falar um pouquinho dos números aí do Matheus França. Ele teve boa minutagem na época do Flamengo. Quando ele foi para o Crystal Palace, ele só teve no mínimo ali entre 5 a 10 partidas o ano passado, na temporada passada. E muito por conta dessa Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, que existiu uma troca de comando ali dos treinadores do Crystal Palace. Inclusive o atual técnico do Crystal Palace, que conseguiu essa Supercopa para cima do Liverpool nessa temporada e conseguiu na temporada passada também a Copa em cima do Manchester City, ele não tem a intenção de contar com o Matheus França durante essa temporada. E como o grupo Eagle, que é o mesmo grupo de John Textor, e existe esse imbróglio em relação à situação de John Textor com esse grupo, dá margem para que o Vasco consiga ter essa propriedade de você poder adquirir o Matheus França sem você pagar nada, que é um mecanismo que o Vasco está utilizando nessa janela de contratar jogadores que não precisam pagar. E aí o Vasco se vê no direito de realmente pensar nessa contratação, até porque ele joga pelo lado esquerdo, é um ponta que hoje o Vasco não tem, ele costuma entrar muito dentro da área, finaliza muito de fora da área, uma coisa também que o Vasco precisa buscar, jogadores que saibam finalizar, que gostam de fazer finalizações, porque sem finalizações não existe vitória. Sem vitória pode acontecer aí um desastre no final da temporada. Ele é multivalente, ele joga tanto na ponta esquerda, como ele também pode fazer uma função de falso 9 pela questão da estatura e pela mobilidade ali do ataque. Então,
Esse é um jogador que está bem próximo. De comparativo, um jogador que pode não vir mais para o Vasco é o zagueiro Carlos Cuesta, um jornalista muito importante do jornal turco, que eu não vou citar o nome do jornal turco, porque eu não sei falar turco. Aqui a gente é bem transparente, bem claro. Dá como certa a ida de Carlos Cuesta para o Spartak Moscou. A gente havia feito um vídeo na semana passada que o Vasco tinha um concorrente muito pesado, por dois aspectos. O Spartak Moscou ofereceu uma grana muito forte para o Galatasaray, inclusive o valor que o Galatasaray queria pelo Carlos Cuesta, que era 8 milhões de euros, pagos à vista. Era essa a condição no início da negociação em relação ao Galatasaray. Como o jogador não quis ir no primeiro momento para a Rússia, o Galatasaray, que precisa se livrar do atleta, se viu no direito de fazer essa negociação com o Vasco. Mesmo que as formas de pagamento seriam parceladas, mas ele queria se livrar do jogador para abrir uma vaga para uma outra contratação. Aí entrou a questão ali do Vasco. Mas mesmo assim, não era a primeira opção do Galatasaray e também não era a primeira opção do Carlos Cuesta. De ontem para hoje, o Spartak Moscou ofereceu um valor maior para o jogador e aí ele preferiu aceitar, vindo desse jornalista turco bem conceituado lá na Turquia. Para mim, graças a Deus, é um jogador que não vinha jogando desde maio, é um jogador para mim comum e principalmente pelas cifras que iriam se colocar, tá? Eu acho que a gente reclamava muito do desempenho do João Vitor, mas o Carlos Cuesta não vai deixar muito barato, até porque pelos valores que estavam sendo ventilados pelo GE e por alguns jornalistas de futebol, o Vasco iria pagar quase 6 milhões de euros por esse jogador. Se a gente reclamava das cifras altas do João Vitor, o Carlos Cuesta não seria diferente. Ele teria um salário alto, além dessa condição aí, desse valor que o Vasco teria que pagar. Uma parte em entrada, 2 parcelas o ano que vem e 2 parcelas em 2027. Então o Vasco já teria um compromisso até 2027. Então assim, sinceramente, acho que o Vasco tem muito um cartel aqui no futebol brasileiro para pensar em contratar jogadores até melhores, que desempenham, que estão jogando, que estão performando, do que propriamente esse Carlos Cuesta. Então, matéria do jornal turco nesse momento, Carlos Cuesta está muito próximo de ir para o Spartak Moscou e recusando o Vasco. De contrapartida, vamos falar um pequeno resumo do jogo contra o Juventude amanhã. Verratti deve voltar a ser titular? A apuração aí de alguns jornalistas que cobrem o Vasco é que sim, o Verratti voltará a ser titular. Eu concordo ou não? Acho que pode voltar como titular, mas chegar no segundo tempo e o Vasco, dependendo das circunstâncias do jogo, pode sim sacá-lo e colocar um outro jogador ali que possa fazer uma função diferente, porque como a gente viu no jogo contra o Santos, dá para fazer algo diferente do que ficar com um centroavante fixo dentro da área. Paulo Henrique foi indicado na pré-lista da convocação de Carlo Ancelotti para os confrontos, as eliminatórias, inclusive do jogo contra o Chile no Maracanã. Não quer dizer que ele foi convocado, ele está fazendo parte de uma pré-lista que foi indicação do Carlo Ancelotti e sua comissão. Paulo Henrique merece uma convocação? Merece, porque está jogando muito bem, ele é um bom defensor. Na parte do ataque ele deixa um pouco a desejar, principalmente na questão de cruzamentos, mas é um jogador pela carência hoje que nós temos na lateral direita. Eu daria sim uma oportunidade para o Paulo Henrique, até mesmo para mostrar o seu valor do trabalho que ele vem desenvolvendo no Vasco. Esse é o nosso vídeo dessa terça-feira. Conto com a sua presença e a participação aqui. Amanhã estaremos de volta, tá? Ou a qualquer momento hoje, se sair alguma situação do Mercadão da Bola do Vasco, a gente estará informando a você, torcedor. Deixe o seu comentário sobre tudo que a gente falou aqui. Deixe o seu like também, que é de mera importância. E principalmente, se compartilhe, se inscreva, ative o sino de notificações, comente, divulgue para amigos, hype o vídeo
Tem uma opção aqui de hypar o vídeo, ajuda também você a hypar o vídeo. E também se torne membro, a partir de R$ 2,99 não custa nada, é um dinheiro que você, se bobear, você só compra um pãozinho fresquinho francês na padaria. E olhe lá pelas coisas que estão caras nesse nosso país. Então ajuda o nosso canal a se manter de pé, é um bom incentivo para a gente continuar aqui o nosso trabalho de informação para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço para todos, estamos juntos e um ótimo dia para todos vocês.